Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, ouvintes, internautas. Satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no rádio, levando essa mensagem de saúde, tentando informar, educar as pessoas na área do envelhecimento. Hoje o nosso tema é trombose em idosos. O que a gente pode falar sobre esse tema? Bom, primeiro é saber o que é, né? Trombose é uma oclusão, uma obstrução, um termo muito antigo, que se antigamente tinha a ideia de que trombose era derrame, era AVC, mas hoje a gente sabe que trombose, na verdade, é uma oclusão de alguma artéria ou de alguma veia. As artérias, elas levam sangue do coração para o corpo, e o sangue retorna para o coração através das veias. Então, se entupir, ocluir uma artéria dessa por um coágulo, por um trombo, a gente considera trombose. A oclusão de uma artéria ou de uma veia por um trombo, por um coágulo, se dá o nome de trombose. Essa trombose, esse trombo, esse coágulo, ele pode ser formado ali no local, de onde, naquela localização onde tem o processo, ou pode vir de outro lugar, se formar em outro lugar e ocluir uma artéria à distância. Os exemplos, né, de trombose, a gente tem trombose, onde passa vaso, onde passa sangue, a gente pode ter trombose. Os lugares mais comuns, logicamente, são as tromboses nas artérias do cérebro, comumente chamadas de AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, né? As tromboses no coração, que a gente chama de infarto, quando oclui uma artéria no coração em virtude de um trombo, e as tromboses venosas, né? Que são as famosas tromboses venosas profundas, aquelas tromboses na perna, né? São as tromboses, nesse caso, nas veias. As mais comuns são nas veias das pernas, mas também existe tromboses em lugares como o pulmão, que a gente chama de embolia pulmonar. Falar de trombose no idoso porque a maioria das pessoas que tem trombose, seja ela infarto, seja ela AVC, seja ela trombose na perna, seja ela no pulmão ou em qualquer outro lugar, a grande maioria delas são pessoas idosas. O envelhecimento, ele é um fator de risco muito importante para a grande maioria dessas tromboses. Pra você ter ideia, 60% das pessoas que têm trombose venosa profunda, 60% elas são idosas. E, Marcos, além dessa questão do envelhecimento, ser um fator de risco importante, existe vários outros, dependendo de artéria ou de veia, vale a pena salientar que a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, são o AVC, o AVC, é o infarto. Então, trombose, como engloba tudo isso, a gente tem essa necessidade de falar, de alertar a população sobre esse tema. E dia 13, né, foi o dia de conscientização para trombose, para a gente deixar fluir, como a própria campanha, deixar fluir o sangue. Agora, quais são os primeiros sintomas de trombose, por exemplo, nos idosos? Bom, como eu falei anteriormente, depende da localização. Existem vários tipos, né? Depende muito da localização. Vamos aqui começar pelas pernas. A trombose venosa profunda é uma veia que entope nas pernas. O que é que a pessoa sente? Dor. Primeiro sinal é uma dor que começa de uma hora para outra. Geralmente em um paciente que tem fator de risco. Quais são os fatores de risco? Aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que têm um tempo de imobilização alto. Quem são essas pessoas? Quem interna, quem faz uma cirurgia, aquelas pessoas que têm uma doença muito comum também na terceira idade, chamada de doença venosa crônica, as varizes, os problemas de circulação na perna, elas têm um risco maior. Então essas pessoas, esse perfil que começa a sentir dor, inchaço naquela localização, e esse inchaço começa a deixar a perna vermelha e muitas vezes arroxeada, de uma hora para outra, vermelhidão, a perna quente, com dor, a gente pode suspeitar de trombose na perna, uma trombose venosa. A trombose arterial também acontecendo nas pernas, ela causa dor, mas ela causa, não causa, no caso, um escurecimento da pele. Ela deixa o membro sem pulso, ela deixa a perna branca, sem passagem de sangue. É mais raro. A trombose venosa, a trombose na veia é mais comum.
Se for no coração, é aquela dor no peito típica do infarto, né? É a dor do infarto. Se for no cérebro, sintoma comum, inclusive há uma campanha na televisão orientando quais são os sintomas do AVC. Alterações na fala, a pessoa perde a força em um membro, no braço, perde a força na perna, ela tem dificuldade para engolir, ela fica às vezes desorientada, fica com o desvio da rima labial, a boca fica um pouco sem força, a boca fica diferente. Então são sintomas de AVC que acontecem de uma hora para outra. Também num perfil característico de paciente. Geralmente pacientes idosos que têm alto risco cardiovascular. O que é um alto risco cardiovascular? Tem muitos fatores de risco. Ele é tabagista ou é sedentário, tem hipertensão, tem diabetes. São fatores de risco para doença cardiovascular, no caso, trombose arterial do cérebro, AVC. São os mesmos fatores de risco para o coração também. Então, na perna teve dor, inchaço, é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, é uma pessoa idosa ou está internado, a gente pensa em trombose venosa periférica. No coração, aquela dor típica do infarto, em aperto, uma dor que vai para o braço, uma dor que vem para a mandíbula, sugestivo de trombose no coração. E o AVC é aqueles sintomas típicos da trombose no cérebro. Lembrar, Marcos, que o detalhe aqui no paciente idoso é que, como toda doença na geriatria, ela tem manifestações atípicas, ela tem poucos sintomas tão característicos. Às vezes uma trombose venosa na perna, ela pode passar despercebida, e aquele coágulo que está ali, ele pode aumentar ou ele pode se deslocar e ocluir uma veia à distância, por exemplo, fazer uma embolia no pulmão, que é uma doença muito grave, que causa uma morte, pode causar a morte do paciente de maneira súbita. Então, identificar, o grande desafio é você conseguir identificar rapidamente para poder intervir. Esse é um grande desafio no paciente idoso, porque ele não manifesta os sintomas como a população mais jovem manifesta tão classicamente. Além desse desafio do diagnóstico, o manejo dessas doenças, da trombose no paciente idoso, também requer alguns detalhes, requer alguma habilidade. O tratamento ele envolve naturalmente desfazer o trombo, evitar que ele aumente. Então você vai fazer uma medicação que o pessoal diz afina o sangue. Então o risco de sangramento. O risco de sangramento tem pessoas mais propensas a sangramento, que às vezes já tomam um remédio, um AS, um clopidogrel, para afinar o sangue. Então o risco de sangramento é muito maior. Essas pessoas elas têm um risco maior de cair. Essas pessoas que caem podem fazer esse tratamento. A gente sabe hoje que vale muito mais a pena você afinar o sangue antes de coagular o paciente e não ter medo dele cair e fazer algum outro sangramento. Vai lidar com pessoas com limitação no rim. Essas pessoas elas têm os idosos eles têm uma função renal alterada, dentre outras várias doenças que o paciente idoso, quando tem qualquer coisa, a gente tem que manejar nesse cenário. Aí o diferencial da geriatria, da gerontologia, das ciências do envelhecimento, é manejar essa multimorbidade, essas várias doenças num paciente que tem um acometimento a mais. Doutor Belísio, minha mãe tem tudo isso que o senhor está falando aí, né? As pernas inchadas, diabetes, hipertensão arterial e erisipela. As pernas delas ficam muito vermelhas. E aí, o que é que eu faço? Bom, lembrar que a trombose, ela é de caráter agudo, né? A pessoa quando tem, eu falei aqui de trombose aguda, que é agudo. Ela acontece de uma hora para outra. A pessoa não vem tendo uma trombose a longo tempo, não. O que acontece a longo prazo, nesse caso aí de varizes, pernas inchadas, é a doença chamada insuficiência venosa. É a dificuldade do sangue circular ali. O que é que acontece? Quando a gente envelhece, principalmente as mulheres, a gente tem o envelhecimento também das veias. As veias ela tem um sistema de válvulas que bombeia o sangue de volta, que segura ali o sangue. Quando o músculo contrai, esse sangue vem subindo em direção ao coração. Essas válvulas elas começam a ter defeito. Quando se tem defeito nessas válvulas, o sangue fica parado. A válvula acumula mais sangue. E sangue parado é como um leite.
Se você deixar muito tempo, o que acontece com o leite? Ele coalha, o sangue ele coagula, então forma-se o trombo nas pernas. Então, provavelmente ela não deve ter trombo, se tiver são trombos muito pequenos. Essa vermelhidão, esse inchaço nas pernas deve ser por causa de uma dificuldade na circulação das veias, uma insuficiência venosa crônica, que é um fator de risco muito importante para a pessoa ter trombose. Ela tem um risco maior de sim, de internar, se ficar muito tempo parada, se viajar longas distâncias, de ter uma trombose. Além disso, tem o risco de ter, como ela já falou, já teve erisipela. As pessoas que têm trombose venosa, elas têm mais erisipela. As dificuldades na circulação favorecem a proliferação de bactérias e dificultam o tratamento. E esses pacientes, Marcos, eles são muito subvalorizados. Assim, ele mesmo não tem esse sintoma, às vezes não procura tratamento, ele dá importância a várias outras coisas, ou diz que é da idade, ou como ele não tem tanto sintoma, ele não acha necessário tratar. Mas o que a gente pensa num curto, médio prazo, num risco dele um dia fazer uma trombose ou fazer uma infecção, uma erisipela, que aí vai trazer consequências bem importantes. Então, o que fazer nesse caso, que foi a pergunta dela? Se for trombose venosa, que é o que está aparecendo, uma medida simples, que não custa muita coisa, o paciente 3-4 vezes ao dia deitar e elevar as pernas acima do nível do coração por 20 minutos, né? Isso faz com que o sangue circule. Outra medida é a atividade física. Quanto mais ele fizer atividade física, mais o músculo fortalece. Quem faz esse retorno venoso acontecer é o músculo forte. Então, a atividade física é uma coisa importante. Massagem, tem gente que faz massagem para o sangue circular, evitar ficar parado muito tempo, sempre estar, nem que seja estando parado, Marcos, mexendo os pés para que o sangue circule. Não orienta a meia elástica, assim, logo de que é um tratamento eficaz, porque ela tem diabetes, e quem tem diabetes pode ter também doença arterial, e a meia elástica, nesse caso, a gente tem que ponderar se dá para usar ou não. Em casos mais graves, é cirurgia. Ok, é mito ou é verdade que a trombose deixa sequelas nas pernas? É verdade, verdade verdadeira, né? Se for uma trombose central, uma trombose arterial, no caso um AVC, a sequela pode ser para o resto da vida, dependendo se o paciente foi atendido logo, se ele faz a reabilitação com fisioterapia, se ele não faz, se ele é muito idoso, se ele é pouco idoso. Então, o tecido nervoso, ele volta a funcionar, ele regenera, não seria o termo tão apropriado, muito lentamente, com meses, às vezes anos, e mesmo assim o paciente ainda fica com algum defeito. Isso quando acontece a nível central, acontece neurológico. Quando é um periférico, a pessoa teve uma trombose na perna, se ela vai ter problemas vai ter sequelas para o resto da vida, vai depender muito do tamanho do trombo e da localização. Se for na panturrilha, geralmente são trombos pequenos. Se for intervido, se for feita uma intervenção rapidamente, aquele paciente ele vai ficar tomando um remédio aí de 3 a 6 meses, vai dependendo da causa. Se ele não tiver nenhuma doença no sangue, for por um fator externo, imobilização, ou tem varizes, geralmente com 3 a 6 meses ele pode até ficar sem o tratamento. Recentemente houve um congresso europeu de cardiologia e lá publicaram um estudo, Marcos, que orienta esses pacientes que têm trombose na perna a ficar coagulado numa dose mais baixa de um medicamento por muito mais tempo, às vezes até para o resto da vida, porque observa-se que esses pacientes, mesmo a gente parando o tratamento, uma hora ou outra eles vão ter uma nova trombose. Então, pode sim ficar sequela para o resto da vida se for central, pode sim ficar sequela para o resto da vida se for periférica, não for tratada, ou esse trombo evoluir para ser um trombo mais extenso, numa área maior. Depende muito de onde aconteceu o trombo e do tamanho desse trombo. Vamos viajar, vamos até a Patos, na Paraíba. Tem pergunta chegando, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta a esse médico, porque eu tenho os pés inchados, só um pé esquerdo, e ele fica bastante inchado, assim, como uma fadiga, e assim, na perna, eu vejo como se tivesse um lubim
assim na perna, assim, como um lombinho. E isso está incomodando bastante. E eu também já fiz exame de diabetes, deu tudo normal os exames. Uma médica aconselhou uma eletromiografia, né? E aí, Tubelício? Pronto. Inchaço unilateral. O inchaço nas pernas, quando ele é dos dois lados, a gente pensa numa coisa que está acontecendo à distância, numa dificuldade de regulação do nosso líquido, do nosso equilíbrio hidrossalino. A gente está retendo mais líquido. Ou por um problema no rim, ou por um problema no coração, ou por problemas em outros sistemas. O mais comum é rim e coração, quando é dos dois lados. Pode ser também um problema circulatório, mas quando é só de um lado, a gente tem que pensar em doenças mais locais. O que é que acontece nesses casos? Quando incha, ele falou que ela é na batata da perna, é uma região que não tem articulação. Se fosse no pé, se fosse no joelho, a gente poderia pensar numa doença na junta, né? numa artrose ou outra doença articular. No caso dele, como é na panturrilha, a gente tem que pensar em músculo, aí tem músculo, tem que pensar em vaso, tem que pensar em nervo. A probabilidade maior é que seja doença circulatória mesmo, seja alguma dificuldade de retorno nesse sangue, pode ser pela veia ou pode ser pelos vasos linfáticos. Falou que tem um abalamento parecido com, o pessoal chama de lumbim, que é um cisto gorduroso na pele. Não tem muita relação. Se for esse abalamento por causa do lumbim, pode ser só a questão do cisto, mas a probabilidade, a principal área, a principal linha para a gente investigar aí seria doença circulatória, doença na circulação. E ele disse que a médica tinha solicitado uma eletroneuromiografia. Quando se solicita esse exame, Marcos, a gente está pensando se os nervos estão funcionando normalmente. Quem faz o músculo contrair são impulsos nervosos, são fibras nervosas. Quando a gente tem doença nessas fibras, que a gente chama de neuropatia, geralmente o diabetes causa isso, a gente também tem doença no músculo. Geralmente as neuropatias elas são bilaterais, mas a gente pode ter uma mononeuropatia causada por diversos fatores e ocasionar doença no músculo que faça o músculo ficar ruim. Então pode ser circulação, que é o mais provável, ou pode ser na inervação, por isso que a médica solicitou. Eu não examinei, mas num paciente que assim, à distância, eu pensaria em doença circulatória, eu pensaria em alguma coisa na circulação ali. Doutor Belício, quem tem problemas de circulação, é necessário que quando vá viajar use as meias? Sim, a grande maioria das pessoas que vai viajar, dependendo da distância, é diferente. Você vai daqui para São Fernando, não necessariamente, é pertinho, não precisa de uma meia. Mas se você vai para longas distâncias, por exemplo, a seleção brasileira foi jogar em Singapura, a viagem durou 28 horas, né, salvo engano. Os clubes mandaram até fisioterapeuta. Esses casos não, são atleta tal, mas tem pacientes de risco, por exemplo, mulher que toma anticoncepcional, paciente que tem problema já circulatório, a gente orienta o uso das meias em viagem de longa distância. Quando o paciente não tem contraindicação, que tem gente que tem doença arterial e aí a meia não pode ser usada. O que tem que se fazer, Marco, tem gente até que a gente tem que fazer uma injeção, um anticoagulante para poder viajar, dependendo do caso. Mas o importante é saber que quem vai a longas distâncias, ficar muito tempo parado, essa pessoa tem que... Será que eu tenho que fazer alguma coisa para evitar uma trombose? Eu achei que foi muito pertinente a pergunta para alertar as pessoas que viajam a longa distância. Pelo menos mexer as pernas, as pessoas têm que viajar mexendo as pernas, principalmente as de risco, que são idosos, as pessoas que têm problemas circulatórios, geralmente varizes, pessoas que tomam anticoncepcional ou tomam algum medicamento. Quem tem câncer tem um alto risco de trombose, quem tem câncer. Quem já teve trombose anteriormente também tem um alto risco de ter câncer. Então, quem for viajar a longas distâncias, se precavenha, faça uma reflexão se vai precisar ou não, consulte o seu médico
da sua confiança para saber se precisa usar meia, se precisa tomar algum medicamento ou se só mexer nas pernas, de instante parando, se não for de avião, porque avião não pode parar, né? De instante parando, levantando, se isso é suficiente. Doutor Beliz, é verdade que mesmo fazendo cirurgia para tirar as varizes, elas correm o risco de voltar? Sim. A cirurgia de varizes, ela é extremamente eficaz. As pessoas têm uma recidiva muito baixa, mas de poder voltar, pode. Que a gente tem que ter cuidado nesse de poder voltar. As pessoas, pode voltar, certo, mas pode voltar muito comumente ou muito raramente? Muito raramente. Faz a cirurgia, se fizer o tratamento direitinho, ficar usando a meia depois, o risco de voltar é muito baixo. Se não, o risco-benefício não valeria a pena. A pessoa não opera. Inclusive, só se faz a cirurgia se tiver essa indicação de doença avançada, que o benefício da cirurgia supera o risco de voltar, o risco da própria cirurgia. Então, pode voltar, mas é muito raro. As pessoas têm que ter cuidado nisso. Pode voltar, aí não, então não vou fazer porque pode voltar. Mas o pode é 1%, é 99%, entendeu, Marcos? Para não achar que toda cirurgia vai voltar. Tem mais pergunta. Um idoso, quando está caminhando, sente uma queimação na coxa, como se fosse algo rasgando, e começa a adormecer a coxa. O que é que pode ser? Bom, aí não seria provavelmente um caso de trombose. Provavelmente, né? Esse sintoma está mais relacionado com alguma ruptura do músculo, uma distensão de um músculo, até mesmo alguma posição que ele tenha caminhado e tenha feito uma entorse em alguma articulação, mas na coxa geralmente, Marcos, são doenças musculares, ou uma distensão, ou uma contratura, como acontece em jogador de futebol. Ele vai andando e aí sente a coxa. Você deve ter visto muitas vezes o paciente bota a mão na coxa, então porque fez alguma injúria no músculo. Mas pode ser tendão, pode ser na articulação, pode ser na circulação, mas com esse sintoma aí caminhando, é mais raro que seja na circulação. Pergunta que vem lá do Jardim do Seridó. Meu pé direito tem fraturas, né? Já quebrei algumas vezes, né? E ultimamente eles estão inchando, né? E também tem muitas varizes. Existe um tratamento para isso? Existe. Aí são duas doenças diferentes. Semana passada a gente falou das alterações das doenças nos pés dos idosos, né? A gente falou de doenças circulatórias, falamos de doenças ósseas, no caso de deformidade, de artrose. No caso dela, ela teve fraturas, deve ter alguma deformidade no pé, e além disso ela tem, ela falou que tem varizes, né? Então ela tem duas doenças que atrapalham bastante os pés e que deixam ela, os pés é quem está em contato toda hora com o chão, os pés é quem recebe uma carga maior de peso, então eles estão mais suscetíveis a doenças que são ocasionadas pela sobrecarga, pelo impacto, e é quem mantém o equilíbrio da gente. Nossa base é os pés. Então, se é uma pessoa que teve várias fraturas, tem deformidade nos pés, um idoso tem um risco muito maior de cair. Se tem dor, tem um risco maior de cair. Se tem varizes, tem um risco muito maior de ter trombose, um risco muito maior de ter infecção erisipela, e essa erisipela causar consequências danosas. Então, tem tratamento sim. Não é um tratamento que eu possa dizer, toma um chá disso ou beba. Não, pelo raio não. Teria que se examinar e ver. Aí, no caso, são dois sistemas. É um sistema articular, um sistema ósseo, né? E o sistema vascular. Tem doenças em duas topografias numa região bem importante do nosso organismo, que são os pés. Muito beleza, obrigado pela sua participação. Até terça-feira. Segue o líder, né? Sigam o vice, porque o líder disparou, viu, Geraldinho? O Geraldinho tá triste aqui, rapaz. Até a próxima terça. Até a próxima terça-feira. E amanhã tem Mengão em Fortaleza. Vai assistir o jogo ou vai ficar em casa? Estamos pensando. Bom, que eu vou assistir, não sei se eu vou lá no estádio. Você perguntou um flamenguista se ele vai assistir o jogo. Não é uma fase dessa, né? Mas vai muita gente aqui de Caicó, eu tô pensando. O problema são as nossas atividades. O Geraldinho é um secador, nem inventa de ir, pelo amor de Deus. Geraldinho, rapaz, ele vem triste ultimamente, você já percebeu, mano?